Acabei de pressionar o início da gravação agora, professor. Ele tem um delayzinho de 1 minuto no máximo. Já começou. Tá ótimo. Bom, boa noite a todos vocês que estão aqui hoje para assistir a palestra da professora do PPGE, da UNES, Heloíse Charret, intitulada Diálogos sobre a BNCC, Implicações e Desafios para uma Educação Prática e Democrática. Agradeço a todos que estão aqui para assisti-la. Eu sou a professora Jaqueline Lima, estou aqui para mediar essa minha competente colega. Vou fazer uma apresentação breve da Heloíse, né, para quem não conhece, quem conhece também saber a sua formação. A Heloíse é bacharel em Física pela UF, licenciada em Física pela Universidade Salgado de Oliveira, é mestre em Educação pela UF e doutora em Educação pela UFRJ, atuando no grupo de estudos em História do Currículo, que é vinculado ao NEC na UFRJ. Heloíse tem experiência na área da educação, com ênfase em currículo, atuando principalmente nos temas ensino de física, história do currículo e nas disciplinas, e formação de professores e políticas de currículo. Bom, seu último artigo na revista Educação e Cultura Contemporânea, né, desse ano, fala sobre o deslocamento dos sentidos no contexto da reforma do ensino médio, anotações sobre a flexibilidade curricular e o conhecimento no âmbito do currículo, o que nos dá um certo direcionamento, né, e de suas preocupações com o cenário que ela nos apresentará hoje, numa importante discussão para a educação na atualidade, que é o caso da BNCC, bem como para toda a perspectiva democrática que a gente tanto espera, né? Então, é um prazer estar aqui mediando. Heloíse, a palavra é sua. Obrigada, Jaqueline. Boa noite, professores, colegas, alunos. É sempre muito bom discutir esse tema, né? O currículo é um tema que muito me interessa, né? As políticas públicas educacionais, afinal de contas, eu sou da linha de políticas públicas aqui no programa. Elas são muito relevantes, muito importantes, e a BNCC, né, com seu caráter normativo para a nossa educação básica, ela tem um papel extremamente relevante. É muito importante a gente entender quais são os interesses, quais são as tensões e os tensionamentos que existem por detrás de todo o processo de formulação desse documento no Brasil, né, essa trajetória histórica, e quais são as perspectivas que esse documento hoje em dia traz para o cenário da educação e que muitas vezes ficam subjacentes ali ao próprio texto e a todo o movimento que vai na esteira da implementação desse texto, né? Muitas vezes a gente vai implementando sem refletir. E mais do que isso, a intenção, né, antes de eu começar a compartilhar minha tela, mas a intenção da nossa conversa aqui hoje é utilizar, inclusive, essa política pública, que está muito associada com a reforma do ensino médio também, né, porque ela tem uma implicação até mais nevrálgica, eu diria, no ensino médio, até do que nos outros segmentos da educação básica, mas utilizar essas políticas para a gente problematizar e refletir sobre a necessidade de pensar nos interesses que são subjacentes ao processo de formulação das políticas, né? Para a gente ter em mente que um texto, um documento legal, ele precisa ser problematizado, porque, para além do seu texto, existem impactos sobre os quais a gente sempre precisa refletir. Então, a intenção que eu tenho hoje, e aí já vou compartilhar a minha tela com vocês, é um pouco de trazer essas reflexões, pensando na BNCC, mas pensando também na própria questão da análise de políticas, tá certo? Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Então, antes da gente começar a falar propriamente dizendo sobre a BNCC, é importante a gente entender, né, que para a BNCC e para toda a política pública, existe uma trajetória que nunca é um brotar do nada, né? Existe todo um contexto que vai se modelando e que vai permitindo que algumas discussões tenham a sua emergência em determinados momentos. Então, a própria discussão acerca de uma base, ou seja, de uma
de uma normativa para homogeneizar o currículo no Brasil, ela começa a surgir desde a Constituição de 1988, no seu artigo 210, que já fala sobre o que seria aí a gênese de um currículo comum para o território nacional, né? Com argumentações que vão sendo modeladas e vão se modificando até o que a gente chega hoje. Mas, na realidade, essa gênese ela já tem o seu início em 1988. Em 96, a gente volta com a LDB a ter toda uma fala, né, uma previsão na documentação legal, lá no seu artigo 26, da regulamentação de uma base nacional. Em 97, a gente tem uma tentativa com os parâmetros curriculares nacionais de normatizar esse currículo, de trazer alguns sentidos mais hegemônicos, sendo que o PCN ele é muito mais propositivo do que normativo, mas ele é importante porque ele já traz um discurso que a gente vai verificar a sua existência até hoje, que foi sendo fortalecido, um discurso que gira em torno de competências e habilidades, que traz uma discussão, né, da integração curricular, das áreas do conhecimento, tudo isso se mantém, né? A questão de temas transversais, que são, hoje, né, permeiam as discussões do currículo da educação básica, mas que aqui tinham um caráter propositivo bem diferente ao que a gente vai ver na primeira versão da BNCC e naquela que se mantém até hoje, né, que em 2015 a gente teve a primeira versão, mas tudo isso emerge de todo um contexto normativo que surge lá em 88. E, para além desse contexto, é importante a gente ter em mente que essa discussão está imersa num contexto também que é político, que é social, que é econômico e que não é somente nacional, né? A gente tem um contexto histórico ali por volta dos anos 90 em que várias reformas educacionais começam a acontecer não só no Brasil, mas que emergem, né, vindo da Europa e dos Estados Unidos, dos blocos mundiais, e que chegam à América Latina com um formato mais ou menos parecido, né, digamos assim, que vão incidir sobre currículo, sobre avaliação e sobre formação de professores dentro de um contexto em que se deseja trazer uma certa homogeneidade para aquilo que está sendo ensinado mundo afora, um contexto de globalização, né? Essa padronização ela emerge muito nas discussões ali de 92, dentro da Constituição, né? Dentro da discussão que vem a acontecer dentro do Mercosul, sob o pretexto muito divulgado aqui sobre a narrativa de facilitar o trânsito entre diferentes países. Então, você tem que ter ali um ensino que possa dialogar, né? E com esse pretexto, você começa a incidir uma série de reformas nos sistemas educativos aqui da América Latina, não só, né, inspirada em reformas que vêm lá de fora, mas que vão incidir aqui com intenções e com efeitos muito específicos. E sempre numa perspectiva que vai, e até hoje justifica muitas mudanças, que é a questão da crise na educação. E aí eu trago um pouco, né, do Darcy Ribeiro, que a crise da educação no Brasil ela não é uma crise, é um projeto. Porque muitas vezes a retórica da crise faz com que uma série de políticas sejam construídas para combater os efeitos deletérios da tal crise, né? Não que a crise não exista, tá? Não que a gente não tenha precariedade na educação, mas muitas vezes esse discurso da crise nos faz aceitar o que a gente chama de uma naturalização do possível, né? Aceitar políticas que são focalizadas para evitar um mal maior, para evitar um caos social, e políticas focalizadas para uma população mais vulnerável e que são absolutamente remediativas, né? Elas remediam um mal maior, mas elas não formam estrategicamente uma educação voltada para a soberania, uma educação voltada para o desenvolvimento social mais amplo da nação. Então, foram movimentos que visaram,
e aí depois a gente vai discutir um pouco mais, e vai ter exemplos agora, né, de movimentos que vão aparecendo, mas no sentido enfim, remediar situações muito críticas do ponto de vista do acesso à educação. Enfim. E quais são os sentidos, né, postos por esse discurso reformista? Você tem inimigos que são clássicos dentro da retórica reformista para que algumas soluções específicas consigam ser postas em prática. Um deles, a questão da gestão pública, tida como inchada, burocrática, pouco eficiente, né? Dentro desse processo dos anos 90, que a gente reconhece aí como um processo de gerenciamento da educação, você vem trazendo soluções do mercado, das grandes empresas para dentro da gestão pública, com o sentido de otimizar, né? Então, outra retórica que é muito até esse momento ainda tida como o grande inimigo da boa educação é a formação de professores. Os professores mal formados não dariam conta de estabelecer um processo educativo que fosse eficiente. E aí, dentro da gestão pública, a gente tem o desperdício de recursos e uma formação inicial deficitária, né? Professores mal formados, tanto na inicial quanto na continuada, mas também uma formação inicial muito deficitária. E aí, tudo isso é posto dentro de uma mesma cesta para gerar a condição social de emergência do movimento reformista que vem a culminar com o que a gente tem hoje da BNCC, né? E uma coisa extremamente importante para a gente entender é que essas reformas elas não emergem de um processo natural de discussão entre agentes nacionais exclusivamente e nem entre agentes exclusivamente públicos, interessados, digamos, naquilo que seria o melhor interesse para a sociedade como um todo, né? Quem está participando desses debates começa a mudar nos anos 90, porque a gente tem o surgimento dos agentes privados que se formam em redes ou comunidades que são, no fundo, políticas. A gente tem, por exemplo, aí, em 2009, uma agudização da participação desses agentes privados, né, quando a gente tem, em 2009, o surgimento do programa Currículo em Movimento, a articulação de grandes agentes privados que têm o interesse agora não mais só de participar desse processo de discussão da educação, mas também de subsidiar e instruir ações que venham a produzir mudanças muito profundas dentro das políticas públicas educacionais. Porque anteriormente você tinha uma questão ligada a financiamento de agentes privados que financiam e participam de uma certa forma da gestão, né, de unidades escolares, de secretarias, de alguma forma com essa participação na administração. Mas nesse momento de 2009, quando o debate curricular se torna muito intenso, a gente tem uma articulação de agentes que começam a tentar participar daquilo que vai ser ensinado, como vai ser ensinado e, principalmente, da construção de indicadores que determinem se foi bem ou mal ensinado, se está satisfatório. E isso é extremamente importante da gente refletir, porque o processo de escolarização ele é muito constitutivo da identidade de uma nação. Quando você determina aquilo que todo mundo precisa saber, quando você determina de que forma vai se ensinar, você está produzindo subjetividades, né? Então, esse é um marco muito importante da gente entender para a gente conseguir pensar o que fica dentro e o que fica de fora do debate. Porque essas coisas, elas são borradas, aquelas que ficam fora, elas são borradas dentro, enfim, dos discursos que são postos como relevantes na sociedade, né? Enfim, e para além de só
normatizar e participar dessa instrução do que vem a ser essa nova educação, essa educação reformada, ao participar intensamente, né, do processo de discussão, de pesquisas e de levantamento de dados que vão subsidiar essa reforma, esses agentes privados eles vão começar a estabelecer uma nova forma de governamentabilidade e criar novas formas de sociabilidade, porque você começa a ter elementos que continuam sendo públicos, mas que estão tendo a sua normatização a partir de uma discussão que vem sendo intensamente gerida não mais por agentes exclusivamente públicos, né, mas também por agentes privados que têm interesses. E a gente vai entender um pouco o que vem a ser isso. Quais são as características, né, que marca essa nova governamentabilidade? A gente tem uma fronteira borrada entre o que é público, privado, filantrópico e não governamental. Você não consegue mais identificar o que é de cada um nesse latifúndio. Você começa a ter grandes parcerias que você não sabe onde começa a responsabilidade de um e termina de outro. E mais à frente, nos movimentos de elaboração da base, nas consultas públicas, a gente vai ver o quanto isso se funde e fica difícil da gente identificar onde começa a ação de um e a ação de outro, né? O público, o privado, filantrópico, enfim, vão surgindo novas categorias. Você começa a ter princípios de mercado como soluções para problemas relacionados à má gestão. E aí esse má gestão com uma ênfase mesmo, porque nem sempre as questões que são levantadas são relacionadas à má gestão. Enfim, e a gente tem elementos da rede, dessa rede de grandes agentes privados que estão participando desse processo de discussão e de formulação das políticas, articulados em função de uma grande crítica à escola pública e de uma intensa pressão por mudanças e reformas. Então, você passa por um momento, e a gente, eu acho que tem visto muito isso, em que é muito fácil e simples criticar a escola pública sem levantar igualmente quais são os principais vilões que fazem com que algumas questões nessa escola não funcionem. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que problematizar muito, que é quando a gente estabelece críticas muito veementes à educação pública, à formação de professores, porque muitas vezes esses elementos do discurso ajudam a esvaziar o poder, como a gente viu isso também na pandemia em relação ao SUS, né? É fácil criticar o SUS, fazer o que o SUS faz é muito difícil e com tão pouco recurso. Muitas vezes essas críticas se prestam a discursos que visam a privatização desses serviços, a entrega de grandes patrimônios que a gente tem dentro das políticas públicas e da estrutura pública para a gestão privada e, consequentemente, para o atendimento de demandas que são privadas. Então, todo esse processo que surge ali de maneira mais intensa, né, em se tratando de BNCC, em torno de 2009, está muito voltado a isso, né? Agentes públicos e privados agindo de forma muito articulada e num processo até de propaganda de esvaziamento dessa escola pública e a exigência de reformas que modernizassem a gestão dessas estruturas, né? Quem participa dessa rede, e aí os nomes vocês vão reconhecer. Você tem várias fundações que são ligadas nomeadamente à educação, Fundação Roberto Marinho, Fundação Vitor Civita, Ayrton Senna, Lehman, mas também empresas, Natura, Gerdau, Volkswagen, e muitos até se articulam dentro de um movimento que ficou muito conhecido como Todos pela Educação. Só para a gente conhecer aí o rostinho dessas marcas, né? A gente tem aqui, são entidades financeiras, a gente tem aqui, né, grandes representantes, a Volkswagen como representante da indústria automobilística, a Fundação Vitor Civita, que tem por trás de si algumas outras entidades que são também financeiras, que são também de mercado. Os amigos da escola, que participam muito de uma discussão
dessa naturalização do possível, né? Já que a escola é tão precária, já que a escola tem tantas dificuldades, então vamos ajudar esse voluntariado, né, que emociona a sociedade, enfim. E aí é sempre importante a gente entender que todos esses agentes, por mais que estejam interessados na educação do país e em discursos como Nenhuma Criança a Menos, que vem muito lá de fora também, tem também os seus interesses em particular, né? E a gente vai poder ver exemplos de alguns desses interesses que vão emergir quando a gente vê as políticas sendo implementadas. Mas é sempre bom a gente ter esse pano de fundo de que, na formulação de políticas, a gente tem disputas de interesses e não necessariamente aquilo que, de repente, passa ou que se implementa é voltado para o melhor negócio para a maioria da população. Enfim, os consensos dentro dessa rede, e aí fica fácil da gente identificar, porque isso hoje a gente está vivendo, são os da defesa da centralização curricular. É importante que a gente tenha um currículo nacional que seja homogêneo, dadas as suas especificidades locais. Você tem uma intensa disputa por conteúdos, isso se verificou muito dentro dos processos de consulta pública, várias entidades que representam grandes comunidades dentro da área de educação e fora da área de educação se manifestaram, né, dentro do âmbito da comunidade do pessoal da história. Isso foi muito intenso, de ciências também, enfim. O estabelecimento de direitos de aprendizagem, que tem um nome muito bonito, mas que, no fundo, eles são marcadores de se aquilo que pretendia, né, que se pretende que seja ensinado, foi de fato ensinado, né? E com os direitos de aprendizagem, a gente cria padrões de avaliação, não só para alunos, mas padrões de avaliação que acabam por se prestar a padrões de eficiência de unidades escolares, de secretarias de ensino e do próprio trabalho docente, né? Então, assim, uma coisa que vai emergir daí é justamente o fato de que você tem, com esses padrões, uma forma de responsabilização do trabalho pedagógico muito mais facilmente mensurável. E você começa a ter números e indicadores que podem falar sobre, por exemplo, o custo de uma educação que seja mais eficiente. E essa eficiência pautada por esses padrões de avaliação, né? Não necessariamente por aquilo que seja mais emancipador enfim, para os alunos, para as famílias, para a sociedade de uma forma geral. Enfim, um marco importante desse movimento e da ação dos agentes privados se deu em 2013, quando a Fundação Lehman, e depois a gente vai falar um pouquinho do rosto por detrás da Fundação Lehman, organiza um evento, né, que origina o movimento Base Comum Nacional da Educação, num seminário, que é o Seminário Internacional Liderando Reformas Educacionais. Esse seminário, ele foi um seminário que envolveu agentes privados, agentes públicos, para pensar quais seriam os melhores caminhos para essa base nacional comum curricular. E foi liderado pela Fundação Lehman, né? Ele tinha esse movimento, né, que vai acabar culminando posteriormente no movimento Todos pela Educação. Ele tem como objetivo desenvolver metas para a educação brasileira e construir esses indicadores de performance. Então, é extremamente complexo quando a gente pensa que essas metas e os indicadores, eles estão partindo, de certa forma, sendo até financiados por organizações que têm por detrás de si entidades privadas que, como vocês vão ver, têm interesses dentro daquilo que vai ser colocado para a educação. Por quê? Porque qualidade é algo muito subjetivo. Se você sair pelos estados brasileiros, pelos municípios brasileiros, perguntando o que seja qualidade para determinadas comunidades, isso vai estar atrelado a projetos de vida muito específicos
e muito heterogêneos, né? Enquanto a gente sabe que os interesses por detrás desses agentes privados são muito díspares com relação ao da maioria da população. E, enfim, nesse movimento a gente teve outros marcos, né? E aí, só para a gente pensar, o rosto por detrás da Fundação Lehman é do Jorge Paulo Lehmann, que é um dos 124 bilionários brasileiros, né? Então, quando a gente pensa nessas pesquisas, na criação dos indicadores e quando a gente pensa nessas metas para a educação, é importante a gente pensar a quem interessa. Dificilmente é apenas uma pessoa altruísta com grandes interesses na evolução global da sociedade. Enfim. Bom, um outro marco, né, desse seminário, ainda pensando nesse seminário, é que ele leva pela primeira vez, né, tem todo um movimento anterior de aproximação desses agentes privados com o Conselho Nacional de Educação. Porém, nesse evento, uma delegação do Conselho Nacional de Educação, ele vai, levado pela Fundação Lehman, numa missão oficial, participar de um evento que discute o Common Core americano, que é também uma padronização curricular com todo um processo de padronização, de responsabilização, e que já vem sendo estudado. A Ravit, por exemplo, ela traz dados bastante intensos, ela como uma pessoa que participou, né, como entusiasta do Common Core, ela pôde olhar os dados produzidos depois de extrema e profunda desigualdade social e desigualdade de acesso, né, produzido pelo Common Core. Foi, enfim, uma política que inspirou fortemente aquilo que foi trazido para a gente dentro das discussões da BNCC. Tá? E aí, só para a gente entender um pouco dos efeitos práticos, lembram lá do Lehman, né, que está por detrás da Fundação Lehman? Em 2016, o Grupo Lehman adquiriu a Nova Escola e a Gestão Escolar, que são duas revistas, né? E em 2017, em parceria com a Google, essas duas revistas começaram a produzir materiais em parceria com a Google e, portanto, criaram um canal de conteúdo em parceria também com o YouTube, todo ele baseado na produção de materiais que são formativos, que instruem técnicas de trabalho baseado nas habilidades e competências da BNCC, sendo, portanto, então, signatários de um benefício particular que fez com que a roda da Fundação Lehman girasse e se beneficiasse intensamente dos rumos tomados pela nossa base, né? Logo no momento ali no auge da implementação da base, né? Então, assim, para entender como que esse movimento, esse encaminhamento foi lucrativo para quem lá atrás financiou o que ia ser estabelecido. Um outro benefício, e esse foi até mais denunciado, inclusive, pela ANPED, foi a entrada e a intensa defesa da Fundação Lehman na entrada das competências socioemocionais na base como uma característica que pudesse gerar indicadores. A ANPED denunciou fortemente isso, estabelecer direitos de aprendizagem relacionados a competências socioemocionais, sem você ter uma discussão mais profunda com relação a isso, e que também originou um material e toda uma frente de trabalho da Fundação Lehman, que é o Laboratório de Inteligência de Vida, que é trabalhado a partir de um material deles, né? O LIV tem um material didático que hoje subsidia processos e currículos dentro das secretarias de educação Brasil afora, né? É vendido para essas secretarias de educação, trazendo aí muito lucro para a Fundação. Enfim, quais as estratégias de ação desses agentes privados dentro do processo da reforma, né? Um foco intenso na disputa pelos fundos públicos, sobretudo relacionados à formação de professores, venda de material, essa desqualificação das escolas e redes públicas, que afinal estão precárias, ineficientes, inchadas, burocráticas. E aí,
obviamente, esses agentes vêm como salvadores por meio de tudo isso, né? Assessoria, editoração de material que vai te ensinar a ter um plano de aula baseado na BNCC, a própria gestão de unidades escolares. Quando você pensa na Ayrton Senna, você tem escolas modelo aqui no Rio de Janeiro, realmente, que funcionam, geridas pela Ayrton Senna. Enfim, foco em currículo, formação e avaliação. Bom, além disso, esse é um lado ligado aí a interesses do capital. Mas, além disso, em 2014, a gente tem um outro movimento que tem um interesse muito mais ideológico do ponto de vista da gestão do que vai ser ensinado, que são os conservadores. A gente teve, em 2014, um congresso extremamente conservador que queria tirar do currículo algumas discussões ligadas a meio ambiente, a gênero, a questão enfim, a própria liberdade, né, de autodefesa com o pessoal da bancada da bala, temas históricos, toda uma discussão que tem a ver com o que vai ser ensinado. E quando você tem esses interesses que têm a ver com uma discussão um pouco mais neoliberal, junto com uma discussão mais conservadora, você cria um terreno fértil para união de interesses, de tal forma que você começa a ter um discurso circulando na sociedade de intensa valorização do individual em detrimento de categorias mais coletivas, né? E aí você tem esvaziamento de coletivos, sindicatos, você tem todo um discurso que surge de, inclusive, uma certa violência, né? Uma certa animosidade com relação à categoria docente, que são vistos aí como doutrinadores, a discussão da escola sem partido. Então, retirem-se temas para que a família em casa ensine da maneira que quiser. E todo esse discurso, principalmente quando você pensa em grandes organismos que têm aí o poder de mídia na mão, tem também uma capacidade de modelar o ambiente político, né, com o aparato de mídia por detrás, para favorecer que alguns discursos e consensos acabem passando e a gente tenha um ambiente favorável para que algumas discussões sejam suplantadas. É bom lembrar que na época em que a gente está falando, né, de 2009 para frente, você começa a ter uma intensa propaganda de que a base está sendo amplamente discutida com todos os segmentos da sociedade, que tem representantes acadêmicos, que tem representantes privados, que você tem, inclusive, alunos, né, são chamados a participar das consultas públicas. E, de fato, esses eventos, os seminários, os fóruns de discussão e da consulta, eles acontecem. A grande questão é como que esses discursos são considerados, né? A minha tese de doutorado, ela foi justamente sobre a questão, eu falava mais especificamente do currículo de ciências da natureza, mas era justamente sobre os efeitos que são postos ali na Base Nacional Comum Curricular. E uma das coisas que eu avaliei foi justamente como os discursos que foram apresentados nos fóruns consultivos foram considerados, e simplesmente você não consegue acessar essas contribuições para saber se elas foram levadas em conta ou não. Ou seja, ela foi propagada como uma política absolutamente dialógica na aparência, já que tantos foram chamados a se manifestar. Porém, a consideração das participações, ela não foi deixada de forma transparente para que a gente pudesse ter certeza, de fato, de que essa base se constituiu na vontade e na compreensão da maioria para aquilo que seria o melhor currículo para o Brasil, né? Então, uma evidência que eu fiz na tese, e depois tem um artigo maravilhoso que está citado aqui no final da Peroni, Arelaro e Caetano, trazem, é que quando você vai pesquisar as cartas de manifestação sobre a BNCC, que são publicadas por entidades que representam grandes coletivos de interesse na educação, essas cartas
elas denunciam que aquilo que foi alvo da participação deles com relação ao texto não foi observado, né? Então, você tem evidências de ruptura num processo dialógico, que é isso, né? Você tem uma propaganda para garantir que todo mundo pense que está participando, mas você, de fato, não considera aquilo que está sendo dito, né? Na minha tese, eu analiso a manifestação da SBPC, da SBF, né? Sociedade Brasileira de Física, da Sociedade Brasileira de Biologia, de Matemática, de Química, todos eles denunciando ou a retirada de conteúdos que são centrais do corpo da base, ou o viés com que tais conteúdos passam a aparecer. Na área de ciências da natureza, por exemplo, a questão de gênero, a discussão sobre gênero e a questão do meio ambiente aparecem com um viés muito complicado, né? O pessoal de química também faz algumas colocações muito importantes sobre meio ambiente, mas também sobre a própria natureza da ciência que ali aparece, e que é muito grave, sobretudo num país em que a gente tem tanta preocupação e que os dados sobre o nosso letramento científico são tão preocupantes, né, para um posicionamento estratégico do país. Bom, quando a gente chega, né, na reforma do ensino médio, que também vai ter implicações, porque é importante a gente trazer uma questão central, que é o seguinte: a base ela já quebra com uma lógica de educação básica, porque ela é, primeiro, apresentada indo apenas até os anos finais do ensino fundamental e deixando o ensino médio de fora. Então, aquela unidade de entendimento de que a gente tinha ali uma educação básica que vai até o ensino médio, ela foi rompida, né, com uma falta de unidade entre aquilo que vem da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O ensino médio ficou para depois. E nas discussões do ensino médio, da base do ensino médio, a coisa fica ainda mais problemática e tem consequências muito mais graves para a perspectiva democrática da nossa educação básica, que é a questão do discurso da flexibilidade curricular. Todo mundo deve se lembrar dos comerciais em que apareciam jovens lindos e animados falando de como seria bom eles terem poder de escolha sobre o que eles vão estudar ou não na escola, né? Ocorre que quando você vai analisar a base do ensino médio, a dimensão do conteúdo, aquilo que de fato é obrigatório ali dentro, em ciências da natureza, por exemplo, você tem 9 páginas só ali dentro. Você não tem conteúdos que sejam mínimos obrigatórios para ninguém. A despeito de você ter as áreas do conhecimento ali mantidas e tudo mais, o próprio organograma de divisão do que vai ser composto o currículo de um jovem do ensino médio, ele é realmente muito flexível. Mas não flexível porque o jovem vai ter muitas possibilidades de escolha. Flexível naquilo que eu posso ou não oferecer, né? Uma outra questão, a base para o ensino médio, ela determina que você tem uma base mínima que você tem que ofertar, que está intimamente ligada à língua portuguesa e à matemática, né? Aí reforçados como os grandes pilares do conhecimento, e que você tem que ofertar itinerários formativos e o aluno vai escolher um desses itinerários. O grande problema, e depois eu volto nesse slide, é que a Lei 13.415, né, que é a nova lei do ensino médio, a lei do novo ensino médio, no artigo 36, ela tem um detalhe que é nevrálgico. Olha o que ela diz. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular, lembrando que, para a maioria das áreas, tirando linguagens e matemática, e linguagem só em língua portuguesa, mas tirando essas duas, ela não traz uma dimensão de conteúdo que seja aquele mínimo obrigatório. Ela traz competências de área que precisam ser observadas, tá? Então, ele vai ser composto pela Base Nacional Comum Curricular
e por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local, e aqui em negrito, e a possibilidade dos sistemas de ensino. Ou seja, voltando para a flexibilidade curricular, eu não tenho a obrigatoriedade de oferecer itinerários em ciências da natureza, linguagem, ciências humanas, matemática e formação técnica profissionalizante. Eu posso escolher um desses, 2 desses, de acordo com a possibilidade dos meus sistemas de ensino. E quando eu vou pensar em quem vai dar aula nesses itinerários, eu tenho dentro da lei do novo ensino médio, eu admito a possibilidade de eu ter profissionais de notório saber para esse pessoal que vai estar dentro da formação técnica profissional. E aí, gente, é muito importante a gente entender quais são os dilemas que afligem hoje todo o sistema público de ensino. Eu tenho uma dificuldade enorme na contratação de profissionais, sobretudo para algumas áreas. Eu tenho algumas áreas do conhecimento que são extremamente caras para se ensinar, né? Quando você pensa, por exemplo, no ensino de artes, para eu ter um ensino de artes, eu preciso ter um espaço adequado, eu preciso ter toda uma infraestrutura com materiais que eles possam utilizar. Para eu ter um ensino de ciências, puxando a brasa para a minha sardinha, eu preciso de laboratórios, eu preciso de profissionais, um físico é quase um mico-leão dourado, né? É muito difícil de você ter. Quando eu analiso a possibilidade dos sistemas de ensino, é muito simples da gente entender que se eu não tenho esse professor, se eu não tenho esse laboratório, eu não tenho essa possibilidade, né? Então, eu não vou ofertar. Eu vou ofertar algumas outras coisas. Já dentro da formação técnica profissional, eu posso ter um profissional com um notório saber delegado por sabida prática dentro da sua área de atuação. E uma outra coisa que é permitida pela reforma do ensino médio e que é incentivada é que você faça parcerias, porque quando a gente volta aqui, esses diferentes arranjos curriculares prevêem que dentro dos itinerários formativos eu possa ter parcerias com o mercado de trabalho, visando a imersão do jovem nesses itinerários, então ele já aprende fazendo. Isso soa para vocês como algo que a gente já conhece, que é a preparação de uma camada muito específica da sociedade para arrumar, né, para conseguir um emprego no nível médio. Não estou criticando a necessidade da gente ter essa essa força de trabalho, né, conseguindo ganhar o seu sustento, mas quando eu desobrigo a educação básica de ofertar determinados conteúdos, mas eu mantenho em outra parte, lembrando que a gente ainda não teve mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio, mas eu já estou com esse arranjo funcionando em diversas unidades públicas. Eu tenho um outro lado, que são das escolas e das escolas mais privilegiadas, privadas, funcionando com o seu currículo inalterado. Esses jovens, eles vão ter acesso a vários conteúdos que vão ser repertório cultural, que vão dar uma ampliação curricular, que vão dar uma ampliação de visões de mundo, e que outros agora têm uma situação absolutamente autorizada para que isso não aconteça, né? Eles vão direto da escola, muitas vezes já para um posto de trabalho, porque inúmeras instituições privadas, de fato, fazem parceria, porque esse jovem aprendiz que faz essa imersão curricular dentro de um posto de trabalho, ele, inclusive, é uma mão de obra um pouco mais barata, né? Porque eu estou ali pagando professor, e às vezes nem um professor, já é alguém que trabalha naquele posto de trabalho, para instruir esse jovem aprendiz ali, e ele vai ser aproveitado posteriormente. Então, isso estabelece e autoriza uma desigualdade social profunda e estrutural dentro da nossa educação básica, que até anteriormente, ainda que a gente tivesse uma certa
dificuldade de infraestrutura, de financiamento nas nossas redes públicas, eu ainda tinha um pouco mais, enfim, de condições de igualdade entre a rede particular e a rede pública, né? Uma outra coisa que é muito problemática é a inserção do componente curricular projeto de vida obrigatoriamente no ensino médio. E esse projeto de vida tem sido... primeiro, projeto de vida, que projeto e para quem, né? Que projeto é esse que está sendo inserido ali? Qual é o preparo de um professor, que pode ser o professor de qualquer disciplina, sem nenhum tipo de preparo básico para estar ali, para trabalhar projeto de vida com o estudante, né? Quais são as discussões que vão entrar? E hoje o que a gente tem verificado é que, como diversas disciplinas foram subtraídas da obrigatoriedade no currículo do ensino médio, esses professores que já estão contratados, mas têm carga ociosa, primeiro eles são divididos em múltiplas escolas. Antes eles trabalhavam numa escola porque eles tinham uma carga cheia ali. Agora, como não é mais obrigatória, a carga deles caiu, eles são alocados para projeto de vida. E eles ficam absolutamente, assim, absolutamente movidos com a discussão de um projeto de vida junto a alunos que têm questões muito profundas, muito impactantes, e para as quais eles não têm, muitas vezes, ferramental de discussão. Agora, é importante entender qual é o papel do componente curricular projeto de vida no ensino médio dentro de uma reforma que tem essas características e que foi produzida a partir do olhar e dos interesses de entidades que são tão específicas no nosso país, né? Enfim, e aí quando a gente analisa todo esse conjunto de questões, a gente vê que a BNCC que a gente tem hoje, ela representa um processo de disputa e que tem um projeto de nação muito específico, e ela traz o projeto de formação do trabalhador que vai atender a esse projeto de nação. E, com certeza, esse trabalhador, sobretudo o trabalhador que está mais abaixo, né, das camadas sociais mais baixas, ele tem ali pouco acesso a algumas discussões, ele tem pouco acesso a alguns conteúdos, conhecimentos, e ele já tem toda uma formatação do projeto de vida que ele vai ter, né? E no bojo dessas discussões, porque até quando você vai conversar com os professores, eu não falo, mas é difícil mesmo ter professor para algumas disciplinas. É difícil mesmo a gente conseguir fazer esses meninos aprenderem alguma, física, química, é muito difícil, então melhor ele não ter. E muitas vezes isso é até aplaudido, afinal de contas era um conteúdo tão difícil. E vejam bem, eu não estou trazendo aqui uma discussão de que o nosso currículo inchado, um currículo absolutamente acadêmico, ele não precisa ser problematizado. O que a discussão e a reflexão que eu trago é que quando você cria os tais itinerários permitindo discrepâncias muito grandes, a gente, de fato, coloca as camadas menos favorecidas economicamente numa posição de total desidratação do conhecimento escolarizado, né? E esse caminho não vai ser o mesmo para todos, né? Assim, algumas consequências diretas que a gente vê hoje e que a gente vai ver as consequências daqui a uns 5 anos, né? Enfim, se a gente continuar seguindo esse curso, eu espero que não, afinal de contas, a gente está aí num momento de inflexão. A gente tem a exclusão de inúmeros conteúdos relevantes que sumiram ou foram absolutamente borrados da discussão do currículo. Como você não está mais obrigando, né, a presença de algumas disciplinas dentro do currículo do ensino médio, um fenômeno que aconteceu com o ensino fundamental foi o seguinte: conteúdos típicos que eram discutidos apenas nas disciplinas de sociologia, filosofia, física, química, biologia, lá no ensino médio, desceram. Na área de ciências, isso é um problema seríssimo, que, em geral, quem dá aula de ciências nos anos finais do ensino fundamental é um professor formado em ciências biológicas, mas ele hoje está discutindo eletricidade, termodinâmica,
sem preparação, passando aí também por um processo de uma ansiedade muito grande, e sem contar que os alunos, de fato, não têm nem ferramental cognitivo para lidar com aquilo, matemático, muitas vezes, né? Você tem uma discrepância de percursos acadêmicos, sobretudo no ensino médio, quando você tem essa possibilidade de arranjos muito diferenciados, e isso, evidentemente, vai levar a educação básica a ter uma terminalidade muito heterogênea, dependendo da sua classe social, e a óbvia e ululante precarização da profissão docente, né? A gente hoje tem, por exemplo, em São Paulo, você já tem uma norma permitindo que, se você não tiver o professor licenciado para ministrar determinados elementos nos itinerários, você possa contratar professores nos anos mais para o fim da licenciatura, né? Isso é com muita dor que a gente observa. Enfim. E, assim, é óbvio, né, gente, que a gente traz tudo isso para refletir e entender que nem sempre, porque a gente tem uma política posta normativa, ela está posta para o nosso melhor. Às vezes a gente esquece. É muito comum a gente ver trabalhos que falam assim, não, quero apresentar essa metodologia que ela favorece o trabalho das competências e habilidades da BNCC. Tá. Favorecer o trabalho das competências e habilidades da BNCC não significa favorecer o melhor ensino, a melhor aprendizagem, né? Então, a gente precisa problematizar. É óbvio que a gente não traz isso aqui para a gente ficar numa postura de está tudo perdido e, nossa, acabou a educação básica nacional. Não é isso, né? Mas eu acho que a gente tem pistas para resistência. E uma delas é a gente levar os envolvidos na educação, principalmente aqueles que estão em chão de escola, aqueles que muitas vezes são os que menos conhecem acerca dos textos políticos, a ter um maior interesse para entender os processos que estão envolvidos na formulação de política, para desnaturalizar discursos, para entender que muitas vezes o discurso do nenhum a menos, muitas vezes é a naturalização de perdas, e que leva a gente para entender uma condição menor para quem já está num ponto menos privilegiado, né? Enfim, e resistir sempre, né? Era um pouco isso que eu queria trazer. Depois eu posso passar para vocês aí as referências que embasaram essa apresentação, mas eu acho que agora a gente pode bater um papo, né, sobre essa temática. Ai, Elô, foi ótimo. Foi não, está sendo, né? Tem vários elogios aqui no chat, tem algumas colocações, e assim, eu vou começar pedindo a Eliane, que levantou a mãozinha aqui primeiro, querendo falar. Por favor, Eliane. Oi, professora Heloíse. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo aqui? Apareceu, professora? Sim. Professora, fantástica, maravilhosa a apresentação. Eu ia falar que a senhora é um pouco comunista, né? Falar desse jeito hoje em dia é um pouco perigoso, tá? Mas, brincadeiras à parte, eu fiquei pensando muito como o processo é nada democrático, né? Porque o que você tem é a exclusão de vários grupos, de várias demandas de vários grupos que não foram incorporados à base, né? E um grupo que eu acho que foi excluído, que eu entendo que foi excluído, que é objeto do meu trabalho, é a inclusão. Hoje eu estava lendo um artigo da Rosana Glatt, que ela discute essa dicotomia entre o professor especialista, né, e o professor da sala de aula, né? E a inclusão hoje ela é dada, é o professor que está na sala de aula, o aluno está lá, ele não tem que ser especialista, ele vai cuidar, e o currículo, né, apresenta o aluno surdo, aparece uma única vez. Então, a gente está discutindo uma escola que é para todos, a gente está discutindo uma escola que vai acolher a diferença, não a diversidade, porque a diversidade parte do princípio que tem uma norma, e eu fico referente a essa norma, que eu acho que é uma discussão hoje dada no país, né? Existem os homens de bem, existem aqueles que estão acima de tudo, e o resto que não se encaixa é menos, que eu acho que é uma problemática muito cara. Então, a minha primeira pergunta é essa: como você vê? Você falou de várias coisas que ficaram de fora, e eu acho que ficou de fora da base a inclusão. E a outra coisa é, assim, realmente a gente tem um desencantamento enorme com a BNCC, mas, a princípio, eu fiquei bastante encantada porque a gente fez um debate muito forte aqui na cidade, né?
com todos esses interesses que você está colocando, que faz sentido dentro de um país capitalista, né? A finalidade é dar lucro, e está todo mundo querendo abocanhar o Estado, né? Para as privatizações, que, por exemplo, em São José dos Campos estão acontecendo muito. Mas eu vejo que antes da base, você construiu o currículo para fazer a Prova Brasil. O que vai cair na Prova Brasil? É o currículo que eu vou dar. E a tentativa da BNCC era vista, para mim, na perspectiva da avaliação. Então, agora a avaliação vai ser de acordo com o currículo. Isso, para mim, faz muito sentido, né? Em que pese que a BNCC não ficou currículo mínimo, ficou conteúdo demais, não dá para cumprir, tem todos esses interesses, ficou coisa de fora, mas ela dá um sentido, porque a gente tem as avaliações internacionais e as avaliações que dizem respeito a como que a gente mede essa qualidade, embora você tenha abordado. Então, eu gostaria, assim, de comentar essa questão, assim, como que a gente consegue resistir, né, mas entender, melhorar essa BNCC, porque eu entendo que ela, né, o que a gente inclui e qual é o movimento que a gente faz na perspectiva da avaliação. Então, esses dois temas, avaliação e inclusão. Obrigada, professora. Vai de um em um, Jaque. Olha, tem 3 mãozinhas. Você prefere ir respondendo? Tanto faz. Você que sabe o que for melhor para gerenciar. Então, acho que pode responder. Aí a gente depois chama o Edmar e a Renata. Então, Eliane, eu assim, como eu falei, né? Eu sou extremamente consciente de que a gente, de fato, precisa ter coerência entre ensino e avaliação, sobretudo, até porque, né, a gente só pensa educação e ensino quando a gente pensa também em avaliação. Tem indicador de aprendizagem, é super importante. A minha grande questão é que a BNCC, a avaliação e os indicadores, eles são construídos num sentido que não é o de entender e subsidiar melhorias para a aprendizagem que interesse a uma determinada comunidade, mas na perspectiva de responsabilização de professores, de gestores e de alimentação da retórica de uma educação pública precária, né? Então, se é precária, alguém tem que salvar, né? Então, assim, eu acho que as discussões não poderiam ter prescindido de setores que se manifestaram, sim, alunos, famílias, e também os setores acadêmicos, para discutir, inclusive, coibir abuso, porque eu acho que a gente tem um currículo absolutamente inchado ainda. A BNCC veio, mas ela só pegou, né? Quando a gente olha o movimento de esvaziamento do ensino médio, a gente vê que o fundamental inchou. Eu hoje tenho, por exemplo, assuntos relacionados à reprodução e sem uma discussão mais ampla sobre sexualidade, sobre educação sexual, de fato, profunda, caindo lá nos anos iniciais do fundamental. Eu tenho a questão de drogas, por exemplo, que a gente trabalhava no 8º ano, quando ele já tinha condição de discutir sobre o sistema nervoso com mais propriedade, entender o que a droga produz no seu sistema nervoso, era no 8º ano, agora isso está chegando no 6º. Então, você imagina a criança do 6º ano, acabou de entrar no Fundamental 2. Então, eu não desinchei, eu aligerei, trouxe para cedo, e aí o que acontece é, se você não tem maturidade para entender, eu vou dar isso de uma forma que é absolutamente, diria até irresponsável, ou eu vou passar por cima, porque aí também tem uma questão que é a do professor que precisa terminar aquilo ali. Ele precisa, ele tem que dar, ele tem que resolver aquele problema. Então, assim, a minha questão eu acho que deveria ter indicadores que fossem mais responsáveis para produzir melhoria de fato na aprendizagem, visando alcançar metas que fossem metas sociais, e um currículo que, de fato, fosse menos inflado e mais calcado naquilo que a gente precisa saber, baseado em necessidades locais. A ideia é boa, e esse que é o problema. A BNCC, inclusive a reforma do médio, se apropria de bandeiras que são oriundas da educação. Precisa ter uma discussão menos em caixinhas, precisa ter, olha, nenhuma criança menos, direito de aprendizagem, porque é um direito aprender.
todo esse discurso, eu não tenho como me posicionar contra. Tem que ser interdisciplinar, tem que ser contextualizado, tem que ser mais significativo. O problema é que a forma como foi colocada a serviço, o discurso é bom, as intenções é que não são, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer do limão a limonada com a base, né? Eu sempre digo isso, e sem deixar que no processo a gente ainda alimente mais o discurso da educação pública precária, porque não é o caso, entendeu? Não é esse o problema. Eu creio que quando eu anotei uma fala sua, que você fala, a base já quebra com a lógica da educação básica, quando vai falar, né, da questão do ensino médio. E isso é muito significativo, né? A base quebrada, né, já diz tudo, né? Já mostra o que vem a partir daí. Então, Edmar, nosso próximo da fila. Consegue me escutar? Sim. Bem, boa noite, meu nome é Edmar, eu sou gestor de uma escola estadual no Espírito Santo, numa cidade chamada Linhares. É a maior escola do estado do Espírito Santo, com 2.200 alunos, e todos do ensino médio, todos, é só ensino médio. Primeiro, eu gostaria de falar, assim, que a senhora retrata muito bem o que está no chão da escola, que a gente vive todos os dias, nesse momento difícil. Eu vou fazer a disciplina Epistemologia da Pesquisa em Políticas Educacionais como uma disciplina isolada, né, nesse semestre. E eu gostaria de aproveitar e fazer 3 perguntinhas em uma. O primeiro problema é da indexação da educação, que a senhora colocou sobre, né, as avaliações. Hoje, a gente corre o risco de prepararem os alunos para as avaliações externas e não para que eles obtenham saberes e conhecimentos válidos para a vida deles. Ou seja, em alguns casos aqui no Espírito Santo, estão se adestrando os meninos para fazerem as provas, né? Para que você tenha o IDEB. No Espírito Santo tem até um índice que é o IDEBES, que é um índice nos anos que não tem o IDEB, para vocês terem noção de como isso está indexado. A minha primeira pergunta a gente não precisa fazer uma reforma dessas reformas como uma forma de mudar esse viés, porque indexar dar uma nota injusta em vários aspectos. O primeiro é esse. O segundo é sobre essas instituições que se levantam e que... Isso não passou também por uma ausência nossa nas discussões, ou isso seria inevitável? Será que a gente não abriu muito espaço para que essas instituições tomassem espaço? E a terceira é sobre uma coisa que a gente está vendo muito, que talvez você tenha citado, eu gostaria que falasse sobre isso. Os meninos, cada vez mais precoces, eles escolherem o que eles vão ser como profissionais e já direcionando uma grande parcela dos meninos para mão de obra e outros para aqueles que vão ascender o ensino médio. Eu vejo cada vez menos, minha escola tem 2.200 alunos, cada vez menos alunos entrando no ensino superior via ENEM. Então, eu só queria que a senhora ponderasse sobre essas 3 coisas, não sei se foi muito aí. Se a gente tem que fazer uma outra reforma, eu acho que é para já. Por mim, já pega essa e joga fora, né? Inclusive, eu tenho esperanças nisso. A questão da indexação, eu acho que é gravíssima, que é justamente, e aí por isso me dá tanta agonia, me dá tanta revolta, inclusive, quando a gente fala do tal projeto de vida. Eu tenho implicância com esse projeto de vida, que é um negócio que é visceral para mim. Que projeto de vida, a gente está com dificuldade de fazer projeto para a nossa vida. Eu vou pegar um garoto do ensino médio e vou dizer, olha, vou projetar aqui para você. É uma ousadia, né? Mas porque eu acho que isso é muito emblemático. Porque você... vou parecer assim, até meio poética falando isso, no mau sentido, no sentido até restritivo, melancólico, mas parece que você já poda a possibilidade de horizonte que o menino vai ter. Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu poderia ser uma excelente saltadora com vara, mas eu jamais fui apresentada a uma vara para saltar. Então, a gente não sabe se no sistema olímpico a gente perdeu uma exímia saltadora com vara.
Infelizmente, a gente vai ter daqui para frente, nos próximos 5 anos, uma geração que a gente não sabe se o maior nome da ciência mundial vai sair daqui, porque eles não vão conhecer física, eles não vão conhecer química, nem para saber que, olha, eu fui saltar com vara e caí ali no chão, não vou ter, porque eu estou simplesmente... É perverso pelo seguinte, é o contrário. Eu estou dizendo... Assim, vocês agora têm flexibilidade curricular, vocês vão poder escolher entre o que sobrou para vocês. Olha isso. A flexibilidade é justamente para o sistema de ensino não ofertar. Então, eu estou deixando uns com tudo e outros com tão pouco, né? Com ofertas que são de outra natureza. E o mais perverso é que, na perspectiva da indexação, o Enem ainda não mudou, mas eles já estão em outra pegada, então é ainda muito mais cruel, né? E é importante que, para quem está no chão diário todo dia, as dificuldades são tantas, que você vai ensinar determinadas coisas, já não tem professor, que você fala assim, pelo menos, olha, ele já está arrumando aqui, já tem um posto de trabalho, ele já tá... só que eu estou naturalizando e eu estou botando a vara no futuro que ele pode escolher. Isso é terrível, né? Porque eu estou dizendo o seguinte, não, para você que só ia chegar até aqui mesmo, você já está chegando até aqui. Né? Eu não consigo ver com outros olhos, então, para mim, tem que mudar. Essa perspectiva da indexação, ela já seria ruim se as avaliações tivessem atendido a essa modificação, mas não atenderam. E tem uma perspectiva ainda pior, que é um processo que vocês devem estar acompanhando, porque eu tive que fazer escolhas sobre o que eu ia colocar aqui. Porque tem, por exemplo, eu poderia colocar aqui o organograma de quem participou para mostrar que isso foi absolutamente homogêneo do ponto de vista das pessoas que participaram desse processo. Elas representam uma classe social, uma camada, classe política e tudo mais. Mas, enfim, quando você vai olhar o sistema que agora está certificando professores para dar aula de quase tudo, porque hoje, como a lógica é a da área de conhecimento, o termo disciplina não aparece na base. Eu nem sou uma defensora da disciplina pela disciplina, não, mas ele não aparece na base, aparece o tal do componente curricular e de arranjos múltiplos. Então, eu sendo professora de área, eu posso ter uma secretaria que vai lá e me certifica para eu dar aula naquela área. E aí você tem o professor de química que está dando aula de biologia, o de biologia virou professor de projeto de vida, o de matemática está dando aula de física também, num processo que nos deixa extremamente melancólico. Essa é a hora que eu já chego com vontade de tomar um certo Rivotril para dar uma acalmada, porque é triste. Então, eu acho que tem que ter outra reforma, sim. A próxima pergunta é da Renata, e depois a Aline, ela está com dificuldades de falar, ela vai fazer uma pergunta aqui no chat para você, tá? Vamos lá, Renata. Boa noite a todos, tudo bem? Sou Renata, sou estudante de mestrado, termina, se Deus quiser, no final do ano, na linha de representações sociais. E aí eu fiquei muito pensativa aqui com tudo, professora Heloísa, que você colocou, realmente... quem está no chão da escola, né, no ensino fundamental, vê todas essas demandas, assim, e quando vai para o ensino médio, a gente vê que essas demandas, elas só aumentam, né, assim, a gente vai pensando, né, no nosso dia a dia da escola ali, e eu sou eu trabalho no ensino fundamental, né, em 2 redes, e aí eu fiquei pensando em várias questões, né, e aí a sua última frase, assim, no último contexto que você trouxe, foi a questão dos textos políticos, né, que a gente não se aprofunda neles, né, primeiro porque não dá tempo, né. O professor, ele trabalha de 7 às 9 da noite, não dá tempo dele, né, pesquisar e sair, né, procurando, né, todos esses dados que você trouxe aí são realmente alarmantes, né? A gente vai vendo que isso vai acontecendo, a gente com uma perspectiva um pouco mais política, a gente percebe que essas coisas acontecem, a gente vê essa movimentação acontecendo, mas a gente não consegue se aprofundar de fato, né? Um professor que entra numa sala com 45 alunos, né, às 7 horas da manhã, 2 tempos depois, pega mais 45 alunos, e aí tem que, né, mudar a atividade, tudo, com alunos incluídos na sala, né, com toda essa diversidade que a escola proporciona, né, com essas avaliações externas que a gente precisa dar conta, né, assim, a gente precisa dar conta, responder, né, assim, com uma pressão assim velada, né, de que tem que ter uma meta, né, você tem que alcançar um objetivo, né, a sobrecarga de trabalho excessiva, né, que a gente tem, e depois da pandemia isso assim ficou simplesmente insano, né, assim, porque a gente tem que dar conta, né, de 2 anos que foram parados, né, com alunos que não tinham acesso a nada, informação, enfim, a nada, né, não estavam dentro da escola, e com outras demandas tantas, né, sem avaliação, sem alimentação, sem, né, cuidado, enfim,
muitos conteúdos, né? Conteúdos excessivos para cada ano de escolaridade, né? Que a gente tem que responder por isso o tempo inteiro, né? Pouco tempo para a gente trabalhar esses conteúdos, né? E agora menos tempo ainda, que a gente tem que dar conta de 3 anos em um, né? Assim, e outras mil coisas, né? E outras mil demandas que a escola tem que lidar, né? Assim, questões familiares, questões de comunidade, questões, né, de pobreza, questões enfim, milhões de outras escolas, né? De outras questões que estão ligadas, né, diretamente à escola, né? E aí o professor tem que dar conta disso, né? A gestão escolar tem que dar conta disso. Então, realmente, eu fiquei muito, eu falei assim, gente, como a gente não sabe de nada, né? Assim, a gente está ali, né, como um peão, né, assim, sendo manobrado pelo sistema e ainda tendo que dar conta dessa BNCC que veio e a gente teve que engolir, né, assim, de uma maneira obrigatória, né? Ela foi posta, né, assim. E eu gosto muito desse termo que a professora Vânia sempre usava nas aulas dela, né? A BNCC foi posta, para não dizer imposta, né? E assim, eu fiquei aqui pensando, eu falei assim, gente, é muita sobrecarga, né? Assim, é uma pressão muito grande, né? Assim, e os alunos estão ali, e a gente percebe que eles não, como você falou agora nessa última fala para o Edmar, nessa resposta, né? Eu sou professora de educação física, né? E a gente poderia ter brilhantes atletas, né? Se fossem dado oportunidades para eles, né? A gente poderia ter aí grandes saltadores olímpicos, né? Campeões de atletismo, campeões de natação, de basquete, né? Enfim, só que, infelizmente, essas questões elas são deixadas de lado, né? Eu digo para as pessoas que se eu tivesse na sala de aula e se eu desse aula, já seria o espetacular, sabe? Seria suficiente, né? Assim, se eu conseguisse dar aula, né? Mas a gente tem que mediar tantos conflitos, né? Tantas situações adversas que a gente não consegue só dar aula, né? Então, quando a gente dá, a gente até comemora, porque a gente fala assim, uau, né? Conseguimos dar aula, né? Assim, mas porque eles vêm com muitas demandas, né? E a gente acaba sofrendo isso. Então, eu achei muito, muito brilhante essa fala sua dessa apropriação, ou melhor, não, desapropriação, né, dos textos políticos que a gente realmente fica à parte, né? Assim, a gente quer trabalhar, né? Assim, e aí a parte do pensar, né? A gente vai sempre deixando de lado, né? Mas enfim, essas questões eu estou aqui meditando sobre elas. Muito obrigada, tá? Muito obrigada de verdade. E muitas vezes também, Renata, uma coisa importante é que como é tudo tão sofisticado, é feito de forma tão sofisticada, que muitas vezes o professor ele não quer nem saber. E não está errado. Ele não quer saber se é bom ou se é ruim a BNCC, porque no final das contas, como existe uma métrica que muitas vezes está associada a prêmios que ele ganha ou não, seja a BNCC boa, seja ela ruim, o que eu tenho que fazer para a minha escola se sair bem, performar bem, porque eu preciso. Esse dinheiro que eu ganharia e que os meus colegas também, porque eu também, às vezes eu até penso diferente, mas o meu colega pensa igual e a nota é da escola, é da rede. Eu preciso fazer. Então, isso é um processo mesmo de proletarização, né, do docente, quando ele se desapropria daquilo que ele produz enquanto trabalho. A gente só muda isso quando a gente problematiza esses efeitos e sai de um lugar de que não é só porque é uma norma que é bom, porque a gente é muito comum, mesmo no âmbito da pesquisa, as pessoas endeusarem esses textos políticos tais como BNCC, e colocarem num lugar de termo sacrossanto, como se eles não tivessem outros interesses por detrás. Então, isso é muito fundamental. Não, é verdade, professora. Até um discurso meu na sala dos professores essa semana, eu falei assim, gente, tem pessoas que o pessoal fica fazendo essas movimentações, né, de greve, paralisações, né? Eu falo, gente, tem gente que não pode fazer. Tem gente que está dando conta de casa sozinho, sabe? Assim, tem gente que... Então, a gente não pode nem criticar essas pessoas que precisam de, né, assim, alcançar essas metas, ganhar esses prêmios, né? A gente não pode nem criticar esse tipo de coisa, né? Porque a gente entende que a gente vive num país que o professor tem que trabalhar em 3 turnos, né? De manhã, de tarde, de noite, tem que dar conta da sua casa, tem que pagar as contas, né? Então, quer dizer, é muito além, né? Assim, é muito além do que... São muitas demandas, né? A verdade é essa. Então, a gente fica pensando. Obrigada, mais uma vez. Só fazer um comentário, Jaqueline, adorei aqui que a Aliana botou no chat, que a filha dela comentou, está no primeiro ano, né? Suponho que do ensino médio, o professor dá aula de projeto de vida. O meu professor de projeto de vida não gosta da vida dele. É complicado. Ele é professor de vida, mas é isso, gente. O professor que está sendo... eu era biólogo, mas vou dar aula de projeto de vida. Gente, muitas vezes o professor está pensando, se eu soubesse sobre projeto de vida, será que eu estaria nesse lugar, nesse momento?
é isso que eu fico problematizando, entendeu? Que é um projeto para quê, para quem, né? Mas, enfim, sigamos. Ah, muito bom. A Aline, a pergunta dela, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o não lugar da EJA, da BNCC. Esse, gente, assim como a inclusão, a EJA justamente é um outro público que foi absolutamente excluído dessas discussões, que hoje tem todo um processo de você tentar remediar, né? Se eu já não tive, porque a base ela é toda calcada na questão dos direitos de aprendizagem que estão postos ali em etapas específicas da educação. Então, eu não tive meu direito de aprendizagem ali. Não se tem aliás, não se tem nenhuma discussão profunda do que seriam os itinerários e o que tem que ter dentro, né, da validação. Quando você vai olhar o que tem de conteúdo ali, é algo absolutamente subjetivo e praticamente tudo serve. E para o EJA não tem nada. É um público absolutamente excluído. Então, você deixa de fora discussões um pouco mais no âmbito das nuances, que são discussões de conteúdos que não aparecem ou que aparecem de forma aligerada e enviesada, mas tem o EJA que está realmente todo de fora. É uma camada que ficou meio que dá um jeito, esquece, o subtexto é esse, né? Então, esse é um ponto que, por si só, eu acho que já merece a nossa atenção. Fora a questão de que essas discussões de direitos de aprendizagem postos em marcos específicos da educação tira da discussão também todos aqueles que são alunos com necessidades especiais e que não vão conseguir desenvolver essas aprendizagens naquela época. Tá, aí eu tinha um direito, eu não alcanço o direito. Como é que faz? Também não tem essa discussão ali, né? Mais alguém? Tem alguns comentários, né? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Bom, Paulo está falando, o EJA não está excluído, apenas não consta nas avaliações externas e nem no IDEB, né? Tem a questão da Aline, Jaqueline, eu acho que, não sei se não, a essa que a Heloísa respondeu agora, foi a Aline. É essa? Só para esclarecer, gente. Do não lugar eu achei que era da Renata, eu achei que ela estava falando da Renata. Não, a Renata já... Não, já passou. Quando a gente diz que foi excluído, a gente está falando não que você não possa pegar a BNCC e adaptar para a discussão no EJA. A questão é que a gente sabe que muito mais do que acesso a um conteúdo ou a um processo formal de escolarização, o EJA tem características específicas que precisa ser considerada nas suas especificidades, de um estudante que vai ter menos horas na escola, de um estudante que ele já tem vivências e bagagem cultural que precisa ser valorizada, porque ele não é uma tábua rasa, né? Assim como os alunos. A BNCC ela é construída na lógica de progressões de aprendizagem para jovens que estão ali naquela faixa etária. Então, todas aquelas competências e habilidades e a própria modelagem está pensando na vida escolar mais hegemônica que a gente tem, né? Não é apenas assim, reduz o tempo e dá esses mesmos conteúdos para uma pessoa que vai vir depois do trabalho. Então, essa discussão voltada para esse público específico não foi feita de maneira específica para esse público, né? Então, eles, de certa forma, vão ficar com adaptações que ficam a cargo, mais uma vez, de quem? Do professor que está lá no EJA, dele fazer o melhor trabalho possível, né? Então, são políticas, né? O EJA, a própria política de inclusão também colocou para cargo do professor equacionar determinados desafios que são muito expressivos, né? Essa categoria vem sendo alvo, vem sendo, digamos, com o chapéu do professor que a inclusão e a esmola que está sendo dada para essas categorias vai sendo dada. A Denise está te perguntando aqui, com o aumento da carga horária, como fica o ensino noturno? De certa forma, ele vai ser mais, porque já era reduzido, é mais reduzido ainda, porque mesmo que na prática você amplie, né, sem você acompanhar uma política de apoio ao ensino, né, de jovens e adultos, que seja compensatória também da carga horária de trabalho, é muito difícil para esse jovem conseguir ser de fato incluído. Eu dou burocraticamente, uma inserida nele ali, mas não é equacionada de maneira satisfatória. Essas políticas não estão sendo tratadas de maneira satisfatória. Eliane e Edmar querem perguntar novamente. Diga, Eliane.
É só para fazer o comentário que, se é para estar na escola, não podia estar em documento separado. É tratado em documento separado. Mas se está dentro da escola, não podia, porque teve todos os limites, até que a professora colocou uma coisa bem interessante, fica difícil a gente combater a reforma do ensino médio quando ele fala que o aluno vai poder escolher, né? Olha que democrático, ele vai poder escolher. E a gente fica meio sem conseguir argumentar, porque isso está contra o processo democrático, são as pegadinhas de discurso que a professora colocou muito bem, que fica bem difícil da gente colocar. E o que a gente tenta na educação, a gente vive, gente, uma esquizofrenia, porque a gente tem um discurso e uma prática. E a gente começa a perceber essas incoerências que vêm dentro de documentos que são oficiais, que têm característica de normatizar. Quando eu sou professor e sou incoerente, eu recebo registro por escrito pela minha incoerência, como incompetência daquilo que eu faço. Quando é o Estado que produz essa incoerência, está tudo bem. Esse que é o problema. O resultado que a gente tem na educação de todas as dificuldades é um projeto político. Mas quem recebe toda a responsabilização pelo fracasso da educação é o professor. Isso é muito dolorido, porque a gente sente isso na escola cotidianamente. Desculpa, eu acabei comentando. Não, mas é exatamente isso, assim. E é muito interessante quando vocês vão olhar, porque aqui a gente reduziu justamente para dar mais espaço para esse debate, né? Quem foi meu aluno já viu essa palestra com outras versões aí, com o organograma o PPT do Dalaiol lá, né? O organograma de quem participou, os interesses de quem estão premiados ali, com algumas reflexões a mais que não estão aqui. Mas quando você vai pensar na trajetória, né? Que eu fiz aquela linha do tempo vindo de 88 até agora, num primeiro momento a gente teve um grande passo, que foi o passo que fez a gente absorver como um discurso legítimo o das competências e habilidades, que foi a era do PCN. Teve toda uma gritaria em torno, a comunidade acadêmica gritou contra competências e habilidades num primeiro momento, por ser um viés muito utilitarista do conhecimento. Com o passar dos anos e com aquilo não sendo uma questão normativa, tudo que está na educação básica, e aí alguém falou, você fala com muita propriedade da educação básica, é porque aqui é a minha identidade secreta, de manhã eu sou educação básica, eu trabalho dentro de escola, né? De noite é que eu venho para a POI. Então, eu estou todo dia dentro da escola, até 2018 dava aula para educação básica, de física e tal. Mas existiu um momento em que começou a não fazer sentido você falar da educação se você não fosse interdisciplinar entre áreas do conhecimento e desenvolvesse competências e habilidades, porque é isso que dá sentido ao conhecimento. Mas dentro do PCN, você tem as competências e habilidades totalmente linkadas ao que a gente hoje chama de objetos de conhecimento, né? Elas estão ali dentro das áreas, estão dentro das disciplinas e atreladas a um conhecimento específico. Quando você migra para a BNCC, todo esse discurso da competência e habilidade do aluno competente, ele se torna nevralgicamente mais utilitarista, porque você vê que as tais competências, quando você olha nos esquemas gráficos, né? Na minha tese eu analiso exatamente isso. Esses esquemas gráficos são de competências desatreladas a conhecimentos específicos, tanto que a BNCC do ensino médio não traz conhecimentos, são competências gerais, ou seja, uma perspectiva muito mais utilitária. Se não tiver determinados conhecimentos, não tem problema. E veja bem, isso é muito curioso até na minha história. Quando eu entrei para estudar currículo, eu estudava ensino-aprendizagem, a linguagem no ensino de física. Então, não era mesmo assim, eu não era uma leitora de textos políticos e não era uma conhecedora, muito menos dos textos oficiais, né? E eu lembro que eu fiz uma aula básica de teorias do currículo, em que a gente conhecia lá o conhecimento poderoso, né, do Michael Young, e eu era uma crítica feroz da questão do conhecimento poderoso, era uma questão de você admitir que o aluno tem que aprender determinadas coisas, etc. Mas quando a gente chega na BNCC, principalmente no ensino médio, que você tem um esvaziamento total do currículo e você pode dar caminhos muito múltiplos, e se fosse assim, tem uma variedade cultural enorme, tem uns que vão se aprofundar muito mais em artes, outros, mas a gente sabe que o que vai acabar sobrando para as camadas mais populares é, de fato, um esvaziamento curricular muito grande. E aí eu começo a pensar se não faz sentido ter essa discussão do que seria esse mínimo, mas um mínimo mesmo que fosse
que fosse relevante, que desse pelo menos uma perspectiva de fruição do conhecimento, né, escolarizado para toda a nossa população, porque da maneira como está, é de fato muito precarizado. Edmar, pode falar. Não, só complementando sobre a EJA, gostaria de falar algumas coisas que a gente acaba vivendo na prática e que desvirtua a ideia inicial da EJA, é que como a indexação, vou voltar nisso de novo, ela leva em consideração a proficiência e o fluxo, ou seja, a taxa de aprovação, e a EJA não entra nessa ideia de fluxo, o que existe agora é uma passagem dos alunos do regular para a EJA como uma forma de diminuir distorções de série e melhorar o index. E isso é ainda mais cruel, porque a EJA foi feita para dar oportunidade no tempo certo para aqueles que não tiveram. Né? E aí a gente vê que no ensino médio, basta o menino fazer 18 anos que ele vai para a EJA. É uma válvula de escape. E ela não foi feita para isso. Então, quando se tem um pensamento aparente de que a EJA ficou de fora, é porque realmente ela fica meio que alijada para um segundo plano, infelizmente. Né? Ela começa a ser utilizada nesse sentido. Ao passo que o ensino regular noturno tem diminuído, porque, teoricamente, os alunos do noturno que trabalham o dia todo têm uma proficiência menor nas avaliações externas. Então, eles fazem uma troca aí macabra e estou só passando assim no dia a dia uma desvirtuação, né, assim, dessa situação. Só para completar aí. São muitos detalhes, né, que cabem dentro das brechas dessas políticas e que não são visíveis, né, e fazem com que a gente, às vezes, não perceba quais são os perigos que estão por detrás delas. Né? E agora, uma coisa que é um detalhe importante também é que agora a gente tem a BNC Formação, né? E a BNC Formação, ela também enuncia um cenário muito piorado para o que vem a ser, porque assim, a gente falou ali, né? A BNCC, ela traz uma perspectiva de formação da mão de obra, formação desse trabalhador que vai atender as demandas de um mercado que quer ficar hegemônico dentro dos termos em que se estabeleceu. E a BNC Formação, ela modela a nova geração de professores que vai atender a formação desse trabalhador para esse mercado. Então, é muito cruel, porque, assim, a compreensão de que sem a classe docente você não consegue estabelecer com eficiência uma reforma, ela é muito nevrálgica. Mas, então, eu preciso mexer na formação. Né? E a BNC Formação ela vem atender esse chamado de ter um professor que seja mais modelável a esse chamado dessa reforma. É por isso que eu acho que uma coisa interessantíssima que você falou foi uma relação que a gente sempre faz também dentro da educação e da esfera sociológica, que é dessa relação público-privado, né? Enfim, do não saber até o que é um e outro, e o início de um e o fim do outro, e as relações com filantropia, e aí você até utilizou o exemplo do SUS, da saúde, porque essa relação educação-saúde, né? Isso aí já é histórico dentro da perspectiva, sei lá, a questão da filantropia desde o século XIX e depois vindo com mais força nos anos 30 do século XX, se configurando um pouco dentro dessa relação do auxílio, da filantropia. E a gente hoje, com essas discussões, né, a partir dos anos 2000 e aí com mais força agora, dentro desse cenário que a gente está discutindo, traz um pouco essa reflexão do projeto de vida, né? Quer dizer, é como se a gente estivesse auxiliando, mesmo sem poder, sem saber, o exemplo aí desse professor da Fiasco da Liana aí, né? Que está no lugar. Eu acho que fechou teu microfone, Jaque. Microfone, Jaque. Só faltou uma frasezinha as frases finais. Então,
Eu estou relembrando aí essa questão da filantropia, desse auxílio e dessa ajuda em pleno século XXI, que traduz essa relação e essa reflexão com o projeto de vida, né? Quer dizer, de você dar a chance ao menino de saber qual é esse projeto, de identificar esse projeto, quando o professor, na verdade, está aí como o professor dela infeliz com o seu lugar, né? Quer dizer, aí a gente vê como é que essa ideia, essa perspectiva histórica aí nessa relação, ela vem cada vez mais se ampliando e se difundindo nessa relação público-privado. Isso foi, assim, muito importante, assim, ficou na minha mente quando você falou. Jaque, só para você ter uma noção, né, eu gosto sempre de trazer esses exemplos práticos disso. Dentro da minha outra identidade, né, que tem a ver com a educação básica, eu participei, antes da pandemia, 2019, de um evento que vinha discutir uma parceria das escolas privadas do Rio de Janeiro para trazer o PISA para ser realizado dentro das escolas, né? Uma edição do PISA que pudesse ser aproveitada por um conjunto de escolas para eles poderem se avaliar dentro desse cenário de uma avaliação internacional. Você tem o PISA normal, que os países participam, eles queriam trazer para uma realização e estavam em parceria aí com a SES Gran Rio para fazer isso. E aí tinham representantes, né, da OCDE, tinha representante do Escolas Rio, que era o diretor do Andros que estava lá, e você tinha de vários desses agentes privados que participaram desse movimento. E aí, num dado momento, uma representante do Instituto Ayrton Senna começa a falar sobre todo o processo de discussão e de remodelação, né, da remodelagem, sei lá, da educação nacional, e ela fala que quando a gente escreveu a BNCC, ela levanta e ela fala isso. Quando a gente escreveu, o que a gente queria era isso, não era um agente público falando, né? Era a pessoa que respondia pela Ayrton Senna que estava ali e que estava falando, e depois a representante da Lehman vai falar a mesma coisa, porque quando a gente fez o fórum tal, e etc. Então, assim, não é nem mesmo velado. A gente vê que estão borradas e autorizadas, até porque uma pena que eu não tenha colocado o organograma, é que a imagem não está com uma resolução boa, não ia aparecer bem na apresentação. Mas quando você vai olhar como estava configurado o Congresso, o Todos pela Educação, os consultores que auxiliaram o Conselho Nacional de Educação na formulação da base, você vê que são todos representantes de uma mesma matriz política, de uma mesma matriz econômica. Então, quando a gente fala de diálogos e desafios para uma educação básica realmente democrática, é porque se você tem representados num processo de elaboração de política apenas um segmento, de fato não dá para você ter ali agregado as falas e vozes de outros tantos setores e matizes que a gente tem na sociedade, né? É seríssimo isso. E é sutil, né? É muito sutil. Por isso, essa maravilha de fala e iniciando essa questão de duvidar do documento, né? De problematizar duvidar do documento, né? Observar essas entrelinhas que estão nas linhas. A Karine está colocando aqui que agora estamos na era do filantropocapitalismo, que é mais ou menos histórico isso aí, né? A gente só está modelando com uma argila nova aí, né? Mas é excelente essa ideia de problematizar o documento, né? Porque é assim que ele vem, que ele é colocado. Fernando colocou aqui, BNCC não foi feito por políticos, foi feito por doutores da educação. Então, temos uma teoria de Gramsci bem clara sobre alinhamentos ideológicos. Eu diria até, Fernando, que mais do que ser feita por doutores da educação, porque aí você pode ter doutores com vários matizes e vários interesses. Exato. Eu acho mais complicado que a BNCC foi encomendada. É duro dizer assim, mas ela foi encomendada, né? Existem entidades que financiaram as políticas, porque, assim, com os mesmos dados, né? E aí a Ravit tem um texto maravilhoso, né? Provavelmente boa parte aqui, eu estou reconhecendo que vários alunos aqui já leram, né? Que agora o nome do texto no livro dela estou esquecendo, mas enfim, é um texto maravilhoso que analisa dados, os mesmos dados que subsidiaram o Common Core norte-americano e que podem ser lidos de uma outra forma completamente diferente para pesquisas que sejam
muito diferenciadas em relação à discussão da estruturação do Sistema Nacional de Ensino, né? Único. Então, assim, a encomenda que é complicada. A gente precisa pensar assim, quais são os interesses que estão sendo beneficiados quando a gente prepara jovens egressos da educação básica nacional com essa perspectiva de um projeto de vida tão limitante, né? Não é à toa que logo após esse processo de elaboração da base, de estruturação da reforma do ensino médio, da implementação progressiva dos itinerários, a gente tenha falas autorizadas e inclusive aplaudidas dizendo que a educação superior é para uma elite intelectual, que o importante é você dar aos menos favorecidos a possibilidade de ser logo empregado, logo e permanentemente subempregado, né? Então, assim, eu não vejo quem está favorecendo esse tipo de educação esvaziada para uma grande maioria da população brasileira colocar o seu filho numa proposta dessa. Não vai, né? Ao mesmo tempo que eu tenho uma educação integral, eu tirei uma série de discussões e de conteúdos. O que vai ser de uma sociedade? Recentemente, a gente participou de Testar e Punir, Juliana, foi minha aluna lá. Testar e Punir, é o texto dela lá, que era como é que é a morte do sistema... Eu esqueci agora o livro como um todo, mas o Testar e Punir. O texto da Ravid. Eu não consigo imaginar o que vai ser de uma sociedade que vai estar, como a Renata Janeiro, que defendeu agora a tese brilhante de doutorado dela, né, com a Alzira e com a Vânia, indica, de um sistema que está deixando os nossos jovens egressos saírem sem uma perspectiva das artes. As artes estão morrendo, gente. Que sociedade será essa em que o jovem não tem uma formação mínima artística, né? Para não puxar só para o meu lado. Eu acho que a nossa nação vai sofrer profundamente com o esvaziamento total da ciência, porque a ciência vai ser completamente morta em seu nascedouro. Se você não tem jovens que são estimulados à investigação científica, você não vai ter uma nação que tenha soberania tecnológica no futuro. E sem arte, eu temo que as consequências sejam socialmente muito piores, porque eu acho que a gente vai ter uma sociedade mais violenta, mais polarizada e muito menos sensível, né? Então, é isso que está acontecendo. Professora, quando eu fui fazer uma busca esses dias na CAPES, né, de dissertações e teses, quando você vê a quantidade de defesas de dissertações e teses em 2020 e 2021, comparado com os outros anos, a gente teve um apagão na pesquisa. E é engraçado que quando você vai estudar, né, as pessoas gostam muito de falar, né, do papel preponderante que a China está tendo na economia, que não é só por causa do número da população, não. Eles passaram a investir mais em ciência e tecnologia que a União Europeia junta e que os Estados Unidos. Eles fizeram um projeto de investimento na ciência. E o Brasil vai na contramão disso, porque o que a gente escuta é a universidade não é para todo mundo, ou seja, eu já fecho a porta antes mesmo de abrir a porta. Então, é muito atrasado o que a gente está vivendo no país não sei se o termo seria conservadorismo, não. Eu acho que é perversidade mesmo que a gente vive, é o nome mais adequado. Eu diria até que há uma certa burrice, né? Porque isso não vai beneficiar, inclusive, diálogos não vai beneficiar, inclusive, o diálogo do Brasil com outras grandes nações no futuro, né? Porque a gente está indo, de fato, na contramão, a passos largos, inclusive, para se desindustrializar, porque a gente vai ter que viver a partir de consumo de tecnologia, de ciência, de tudo, e sobretudo depois da gente passar pelo que a gente passou na pandemia. Né? Se a gente não tem, salve Butantan, salve a ciência nacional, que conseguiu dar soluções, fazer com pouco, porque, sobretudo, graças a Deus, o brasileiro é muito criativo, né? Para conseguir, na adversidade, florescer. Mas a gente está formando uma galera agora, daqui a 5 anos a gente vai ver eles saindo com uma educação básica absolutamente precarizada. Então, acho que isso é sério, assim, e eu sempre digo, né, para quem foi meu aluno aí em políticas, sabe bem, a nossa responsabilidade é muito grande, porque a maioria de nós está dentro das escolas,
a maioria de nós pode fazer ecoar um discurso de alerta, de resistência, né? A gente sabe que toda essa movimentação de formulação de políticas, ela influencia e é influenciada pela circulação de discursos, de sujeitos, de vozes, né? Como já diria o Boll, né? Então, é importante a gente problematizar, dar essa dimensão crítica para quem está muito perto do chão da escola e para quem está muito perto de influenciar quem hoje tem voz no cenário de políticas, de formulação de políticas. Porque senão também a gente sufoca e acha que não tem mais jeito. Né? É isso aí. Se a gente guarda a lei de sufocar, não passa para frente de que o papel da educação não é aceitar o que é dado, né? Justamente problematizar o que é feito. Excelente. Mais alguém? Que horas tem? A gente está aqui, a gente fica até amanhã. Faltam 10 para as 9. Rita, você falou que talvez depois da fala você fosse fazer uma fala com os alunos. Não, na verdade, uma informação. Mas, antes de tudo, gente, estou, assim, pondo em chat, pus no nosso grupo de docentes, né, assim, ó, esse sucesso que foi a palestra de hoje, gente, é muito importante. Eu acho que a Heloísa, eu pus no chat, mas é importante falar também, né, mostrar essa contextualização, né, esses conflitos, as diferentes posições que a gente tem na área da educação, né, e isso é muito importante para a gente pensar, né? Assim, ninguém está doutrinando ninguém aqui, mas eu acho assim que a gente tem informações importantes para a gente refletir e pensar, repensar ou repensar as nossas próprias posições. Então, Heloísa, olha, foi maravilhoso, viu? Assim, contei para a Alzira, até falei, Alzira, tem uma palestra maravilhosa acontecendo aqui. Enfim, eu te agradeço muito, acho que foi muito acertado, né, trazer você aqui para a semana, para você. Eu sabia que você entendia de BNCC, estava esperando uma oportunidade, e acho que foi acertado você poder estar conosco aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E acho que essa discussão tem que continuar, né? Como a Jaqueline falou, eu acho que não para aqui, não, né? As questões vão vindo, a gente tem esse chat aqui bombando, enfim, vamos continuar discutindo em outras ocasiões, né? Então é isso, acho que não estou vendo nenhuma mão levantada, né? Não. Enfim, eu vou mudar de assunto, então. Jace, quer falar, Jace? Porque eu troquei mensagem com o Jace também no WhatsApp, elogiando. Ai, gente, eu tô apaixonada. Quer falar alguma coisa? Não estão me ouvindo? Tá um eco. Não sei. Agora Eu vou desligar. Sucesso total. Estão me ouvindo? Melhorou? agora estamos. E eu penso também que o conteúdo dessa palestra é material de estudo e pode ser usado como referência. Acho que a gente tem que divulgar bastante o link que vai entrar no canal do YouTube essa palestra. A gente vamos divulgar porque ela é de suma importância para todos. E pode entrar também em nossas pesquisas, né? Como referencial. Heloísa, parabéns. Olha, demais. Obrigada. Quando a gente falar de BNCC, né, pensar nessa contextualização. Eu mesma tenho alunas, né, porque os professores de escola, eles vivem isso, né, no seu trabalho. E aí aquilo vem muito assim, né, sem uma perspectiva crítica. Então, eu acho que, né, a palestra da Heloísa nos ajuda a situar a BNCC dentro de uma perspectiva crítica mesmo, né? Enfim, então é muito importante. Então, Rita, antes que você mude de assunto, eu queria agradecer demais fazer essa mediação. Foi excelente, foi uma oportunidade ímpar. A gente já sabe da competência da Elo, mas foi demais aqui. Eu queria agradecer pelo convite. Você também foi escolhida, também foi escolhida. Eu brinquei hoje de manhã, são duas elegantes. Hoje, assim, o dia de hoje seria com duas pessoas extremamente elegantes. Assim, então, você foi escolhida também, né? Obrigada, querida. Edna, você levantou a mão? Parece que eu vi. Tá. É que apareceu uma mãozinha. E às vezes você não consegue levantar, achei que você pudesse querer
né, se fosse falar alguma coisa. Enfim, podemos mudar o assunto? Então, é rapidinho. Mas antes de sair, gente, vamos tirar foto, tá? Não vamos esquecer de tirar a foto do grupo todo. É o seguinte, a gente, para quem já participou dessas semanas nos semestres anteriores, a gente passa um formulário para vocês no final, para vocês avaliarem as atividades que forem propostas, para vocês poderem fazer sugestões, enfim. Então, eu estou já avisando hoje que amanhã, quando a gente tem a última palestra, né, dessas 2 semanas, os meninos, né, os meninos que são o Mário e o Roberto, eles vão passar esse formulário e é muito importante o retorno de vocês, porque a gente realmente lê, a gente considera, às vezes vocês dão sugestões, assim, que a gente tenta atender, né, porque é uma prática que ela acontece em todo o semestre. As 2 primeiras semanas de aula, elas têm sido essas semanas acadêmicas, né, em que a gente propõe palestras, enfim, essas atividades que vocês viram. Então, é isso, tá? Por favor, respondam, né, o formulário, não deixem passar muito tempo. Então, a partir de amanhã, ele já vai ser enviado para vocês. Então, a gente pede assim, esse retorno para que a gente possa também, né, pensar em oferecer o melhor para vocês aqui no programa. A gente falou, né, na semana passada da importância de autoavaliação, de repensar, né, da gente assim, sempre estar conversando para orientar algumas decisões que a gente toma. Então, sempre que vocês podem contribuir com essas avaliações, isso é muito importante para o programa, tá bom? Então, por favor, a gente espera o retorno de vocês. É isso. Jaqueline, acabou. Maravilhoso. A Jaqueline acho que congelou. Bom. Mas vocês me escutam? Sim. Ah, não, agora voltou. Então, agora voltou. Voltei. Não, é para foto. Agora eu passei de novo para você, porque hoje é você que está mediando. Então, quem vai fazer esse momento da foto? Eu posso fazer. Então vamos. Vou fazer a pose. Obrigada. Espero que eu estou congelada. Jaqueline. Obrigada a presença de todos vocês, gente. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Sorriam. Mais uma. Prontinho. Pronto. Ai, que ótimo. Aí depois você compartilha, Jace. Gente, então, boa noite, né? Amanhã temos a última palestra dessa série. Obrigada demais. Obrigada, foi maravilhoso. Até amanhã. Não percam amanhã também, que vai ser muito interessante. Atividade do CIEP, do Centro Internacional. Tá? Até amanhã, gente. Até amanhã, gente.